Meu nome é Cheryl Cheney. Tenho 31 anos. E se você pedisse para minha família me descrever em uma palavra, não seria amorosa, criativa ou divertida. Seria confiável. Daquele tipo de confiável que não é celebrado, apenas esperado. Naquela quinta-feira de manhã, o grupo da família no chat se acendeu às 9h47. O familiar zumbido das notificações se acumulando enquanto eu estava em pé no trabalho. Pai, grande anúncio. Sua mãe e eu queremos fazer um cruzeiro em família para o nosso 40º aniversário. Todas as despesas pagas. 2 semanas no Caribe. O que vocês acham? Li a mensagem 2 vezes. Todas as despesas pagas. Meus olhos se prenderam nessas palavras como um fio solto. As respostas chegaram instantaneamente. Raquel, minha irmã, OMG, sim. Quando? Tyler, meu irmão, conte conosco. Tia Linda, que ideia linda. Tio Bob, estamos dentro. Vieram também os gifs, palmeiras, taças de champanhe, navios cortando águas azul cartunescas. O chat parecia uma festa na qual eu tinha entrado por acaso, atrasada. Eu fiquei olhando para o telefone, coração batendo aquele pequeno e cauteloso ritmo que bate quando algo parece generoso, mas ensaiado. Digitei com cuidado, como sempre fazia. Parece incrível. Vocês têm certeza de que não é demais? São muitas pessoas. Segundos depois, meu pai respondeu. Não se preocupe, Cheryl. Estamos economizando para isso. É nosso presente. Deveria ter me tranquilizado. Em vez disso, senti aquele desconforto familiar, aquele tipo de sensação que dá quando alguém insiste demais que está tudo bem. Para entender o porquê, você precisa entender minha família. Eu trabalho como engenheira de software em uma empresa de tecnologia de médio porte. Tenho um salário sólido, vivo abaixo das minhas possibilidades, não tenho dívidas e construí uma conta poupança lentamente, com planejamento. Não compro por impulso. Não jogo dinheiro fora. Para mim, estabilidade não é entediante, é segurança. Raquel tem 28 anos, trabalha com gestão no varejo e está perpetuamente quase sem dinheiro. Exceto que, de alguma forma, ela sempre consegue grana para brunch à vontade e uma bolsa nova que custa mais que minha conta de supermercado do mês. Tyler tem 34 anos, é gerente de vendas em uma concessionária e dirige um BMW alugado que ele não pode realmente bancar. Ele declarou falência uma vez, aos 26, chamou de experiência de aprendizado e voltou a viver como se a próxima comissão fosse garantida. E meus pais, Robert e Patricia Cheney, adoram aparências. Eles gostam de ser vistos como generosos, bem-sucedidos, o tipo de casal que faz as pessoas dizerem, uau, seus filhos têm muita sorte. O que ninguém vê é com que frequência essa generosidade vem acompanhada de condições, timing ou expectativas silenciosas de que outra pessoa, geralmente eu, ajudará a fazer as contas fechar. Ainda assim, eu me disse, talvez desta vez seja diferente. 3 dias depois, meu pai ligou. Cheryl, disse ele, voz leve, quase alegre. Tem um minutinho? Sim, respondi, afastando-me da minha mesa. O que houve? Então, sobre o cruzeiro, continuou. Achei um ótimo negócio. Royal Caribbean sai em 6 semanas, 8 cabines no total, 8 cabines. O número pesou na minha mente, 2 semanas. Caribe, 8 cabines, passagens, taxas de porto, gorjetas. Não era barato. Nem perto disso. Pai, perguntei com cuidado. Quanto isso está realmente custando a vocês? Ele riu. Não se preocupe com o custo. Eu disse que vamos cobrir. Eu sei, mas 8 cabines. Cheryl, ele interrompeu, agora com voz mais suave, daquele jeito que ele usava quando queria que eu recuasse sem dizer diretamente. Deixe-nos fazer isso. É importante para sua mãe. Queremos a família toda reunida. Reunida. Aquela palavra tinha peso na nossa família. Dizer não ao reunida significava ser egoísta, difícil, ingrata. Ok, disse eu, depois de um silêncio. Se vocês têm certeza. Tenho certeza, respondeu ele. Vou enviar os detalhes da reserva assim que estiver confirmada. Desligamos.
Fiquei sentada olhando para a tela do computador, meu reflexo mal visível no vidro escuro. Eu deveria ter feito mais perguntas. Eu sabia disso. Aprendi da forma difícil que clareza desde o início evita dor depois. Mas meu pai soava feliz, orgulhoso, e eu queria acreditar, pelo menos uma vez, que aquela felicidade não vinha com uma conta anexada. 2 semanas se passaram. Então meu pai ligou novamente, desta vez enquanto eu cozinhava o jantar. Massa fervendo, alho chiando, o ritmo confortável de uma noite comum. Oi, Cheryl, disse ele. Pergunta rápida. Meus ombros se tensionaram automaticamente. Pergunta rápida nunca é rápida. Ok, o cruzeiro está quase totalmente reservado, continuou. Só precisamos garantir as últimas cabines. Pode me ajudar com algo? Lá estava. A forma de perguntar, o jeito de preparar o terreno. Claro, disse eu, de qualquer forma. O que você precisa? A companhia de cruzeiros exige um depósito de cada unidade familiar, disse-lhe rapidamente, apenas para segurar as reservas. Reembolsável se algo mudar. Quanto? Perguntei. 3.000? Fitei o fogão. $3.000 não me levariam à falência. Mas também não era nada desprezível. Era meses de economia cuidadosa. Era um limite que eu não esperava cruzar. Um depósito de cada unidade familiar, repeti. Por que você não mencionou isso antes? É assim que eles fazem, disse ele. E precisam até meia-noite, se não perdemos as vagas. Meia-noite, claro. Prazos eram sua especialidade. Nada jamais era discutido cedo, com calma, com opções. Era sempre agora ou nunca. Posso pagar a companhia de cruzeiros diretamente? Perguntei. Houve uma pausa. Pequena, mas perceptível. É mais fácil se você me enviar, disse meu pai. Estou consolidando tudo em uma conta só para manter organizado. Menos trabalho para a companhia de cruzeiros. Um alerta silencioso soou na minha cabeça. Se era reembolsável, por que não pagar diretamente? Por que passar por ele? Mas anos de condicionamento entraram em ação. A voz que dizia, não seja difícil. A voz que me lembrava de quantas vezes me disseram que eu era cautelosa demais com o dinheiro. Ok, disse eu, odiando como a palavra saiu tão fácil. Vemo funciona, disse meu pai imediatamente. Enviei os $3.000 na hora. Por causa da família, por confiança, porque todo mundo no chat já estava comemorando. Um segundo depois, meu pai mandou mensagem, Cheryl, obrigada, querida. Você salvou a situação. Fitei a mensagem. Salvadora. Era assim que eles me chamavam quando precisavam de algo. Não filha, não Cheryl, não agradecemos você. Sempre Salvadora. Naquela noite, meu namorado Ethan percebeu que eu estava quieta. Está tudo bem? Perguntou, apoiando o garfo. Sim, disse, forçando um sorriso. Só coisas de família. Mas mesmo enquanto falava, senti algo mudar dentro de mim. Pequeno, mas inconfundível, como uma porta se abrindo para um cômodo que eu vinha evitando. Porque, lá no fundo, eu sabia que aquele cruzeiro não era realmente para celebrar meus pais. Era sobre dinheiro, e meu pai acabará de encontrar uma nova forma de me fazer pagar antes que eu sequer percebesse o que havia concordado. A próxima mensagem chegou 3 dias depois. Não uma ligação desta vez, mas uma notificação no grupo da família que vibrou enquanto eu escovava os dentes. Creme dental pela metade da boca. Pai, detalhes de pagamento para os saldos finais acabaram de ser postados. Por favor, envie até meia-noite de hoje para não perdermos a reserva. Mal posso esperar para ver todos no navio. Congelei. Escova de dentes ainda próxima aos lábios. Saldos finais. Enxaguei rápido, peguei o telefone e rolei a tela para cima. Lá estava, uma mensagem que de algum jeito eu não tinha notado antes. Pai, vemo para Robert Cheney, 1965. Saldos finais das cabines vencem à meia-noite. Abaixo, uma enxurrada de respostas, Raquel, super empolgada. Tyler mandou. Tia linda, pago.
Obrigada por organizar isso, Robert. Tio Bob, tudo certo. Meu peito apertou. Eu não tinha recebido uma ligação. Nenhuma explicação, nenhum detalhamento, apenas o saldo final. Antes que eu pudesse digitar algo, meu telefone tocou. Pai, atendi. Oi, Cheryl, disse ele, soando apressado, mas animado. Só queria ter certeza de que viu a mensagem. Vi, respondi cuidadosamente. Que saldo final? Ah, disse ele, despreocupado. A companhia de cruzeiros mudou a política. Agora eles precisam do valor total adiantado, e não apenas do depósito. Meu estômago caiu. Quanto estamos falando para sua cabine? Ele pausou, como se estivesse conferindo anotações. 9.000. Sentei-me na beira da cama. 9.000 além dos 3 que eu já tinha enviado. Sim, disse-lhe rapidamente. Mas ainda é um bom negócio comparado a reservar separadamente. São 12.000 dólares, disse eu, voz quase um sussurro. Sei que parece muito, respondeu meu pai, adotando aquele tom suave que ele usava quando queria que eu parasse de fazer perguntas. Mas todo mundo está pagando a sua parte. Fechei os olhos. Achei que você disse que estava tudo coberto. Na maior parte, está, disse ele. Estamos cobrindo excursões, bebidas, atividades, só não as cabines em si. Justo, né? Não era o que ele havia dito antes. Nem perto disso. Quanto todo mundo mais está pagando? Perguntei. Houve uma pausa. Raquel está pagando 4.000, disse ele. Tyler, 5. Meus olhos se abriram de repente. Tyler tem esposa e 2 filhos. Eu sou uma pessoa. Por que estou pagando 12? Porque você tem a cabine mais bonita, disse-lhe suavemente. Varanda com vista para o mar. Franzi a testa. Não pedi uma cabine com vista para o mar. Bem, era o que estava disponível para suas datas, respondeu ele. E, honestamente, Cheryl, você pode pagar. Você não tem filhos. Raquel e Tyler têm muitas despesas. Lá estava de novo. Você não tem filhos. Você pode pagar. A matemática não dita da família que sempre terminava comigo pagando mais porque eu era responsável o suficiente para dizer sim. Preciso pensar sobre isso, disse devagar. O tom do meu pai mudou, agora mais afiado. Preciso do pagamento hoje à noite ou perdemos a reserva? O prazo é meia-noite. Isso é rápido demais, eu disse. É assim que essas coisas funcionam, ele estalou, depois suavizou. Não fique pegando no detalhe. É uma viagem em família. Vai ser você arruinar tudo por causa de dinheiro? A culpa caiu exatamente onde ele queria. Não estou tentando arruinar nada, eu disse. Então, por favor, ele pressionou. Só cuide disso. Desligamos. Fiquei olhando para o telefone, coração acelerado. 12.000 dólares por um cruzeiro que me disseram ser gratuito, em uma cabine que eu não tinha escolhido, com um prazo feito para não me deixar respirar. Entrei na sala, onde Ethan trabalhava no laptop. Ei, disse ele, levantando os olhos. Está tudo bem? Você está pálida. Sentei ao lado dele e expliquei tudo, o depósito, o saldo repentino, os valores desiguais, a pressão. Isso não está certo, disse-ele imediatamente. Isso é manipulação. Eu sei, sussurrei, mas todo mundo já pagou. Isso não torna certo. Eu sei, repeti, mas a voz tremia porque saber algo intelectualmente e agir sobre isso eram duas coisas diferentes. Se eu desistisse agora, seria a vilã. A filha egoísta, a que arruinou a viagem de aniversário. Já conseguia ouvir os cochichos, Cheryl ganha bem, mas é tão mão de vaca. Meu telefone vibrou novamente. Raquel, mal posso esperar. As crianças já estão arrumando as malas. Rolei a tela, vendo como todos estavam animados, como tudo parecia resolvido tão facilmente. Abri o Vemo, digitei @Robert Cheney 1965, inseri 9.000, adicionei a nota, saldo final do cruzeiro. Meu polegar pairou sobre o botão de enviar. Todo instinto gritava, não.
Algo estava profundamente errado. Mas o peso da expectativa pressionava. Anos sendo a confiável, a solucionadora, a salvadora. Apertei enviar. A confirmação apareceu instantaneamente, 9.000 enviados. Deixei o telefone na mesa e olhei para a parede, o jantar intacto na cozinha, o peito apertado com algo perigosamente próximo do arrependimento. 20 minutos depois, o grupo da família explodiu em mensagens. Pai, cruzeiro reservado. Todas as cabines confirmadas. Família pagou. Mal posso esperar para zarpar com todos. Viagem da vida. Emojis de comemoração inundaram a tela. Não reagi. Apenas abri o aplicativo do banco e fiquei olhando o número. $12.000 desaparecidos. Pela primeira vez, o sentimento não era tristeza nem culpa. Era raiva. Na manhã seguinte, acordei com aquela raiva pesada no peito. Não do tipo explosiva, quente, mas fria e cortante. Eu tinha sido enganada, pressionada, encurralada sob falsas pretensões. Abri o Venmo e olhei as duas transações, 3.000, 3 semanas atrás, 9.000, na noite passada. Ambas enviadas ao meu pai. Ambas reversíveis em 60 dias, se eu pudesse provar fraude. Minhas mãos ficaram frias. Procurei a companhia de cruzeiros no Google e liguei para o serviço de atendimento ao cliente. Royal Caribbean, aqui é Marcos. Como posso ajudar? Oi, disse, controlando a voz. Preciso verificar uma reserva. Vocês têm um número de confirmação? Não tenho, admiti, mas deve estar em nome de Robert Cheney, grupo de 16 pessoas, partida em 6 semanas. Um momento, disse ele. Cliques de teclado preencheram o silêncio. Sim, disse Marcos. Veja a reserva. 8 cabines, totalmente pagas. Pode me informar o valor total? $48.200, respondeu ele. Meu fôlego travou. E como isso foi pago? Transação única em cartão de crédito, ontem à noite, 23h43. Não Venmo, não pagamentos múltiplos. Um cartão só. Quais cabines são com varanda e vista para o mar? Perguntei. 2, disse ele. Ambas suítes master em nome de Robert e Patricia Cheney. E as outras? Todas cabines internas. Meu maxilar se contraiu. Obrigada, disse, e desliguei. Fiquei olhando para o telefone, a verdade se encaixando pedaço por pedaço. Meu pai tinha coletado o dinheiro de todos. Me disse que eu estava pagando a mais por uma cabine premium que nem existia. Contou histórias diferentes para meus irmãos, de acordo com o que achava que cada um podia pagar. Ele nos usou para subsidiar seu próprio luxo. Abri o laptop e comecei a documentar tudo. Não chorei. Essa foi a parte que mais me surpreendeu. Apenas fiquei sentada à mesa da cozinha, laptop aberto, telefone ao lado, a luz da manhã entrando pelas persianas como se não se importasse que toda a minha percepção sobre minha família tivesse acabado de se quebrar. $48.200 pagos integralmente em um cartão de crédito, não Venmo, não dividido entre unidades familiares, não algum arranjo complicado como meu pai havia descrito. Um cartão, o cartão dele, e apenas 2 cabines com varanda, ambas dele. Abri um documento em branco e comecei a digitar. Mãos firmes, de um jeito quase distante. Linha do tempo. Dia 1, anúncio no grupo da família. Todas as despesas cobertas. Dia 4, ligação de reforço. Estamos pagando por isso. Semana 3, pedido de depósito. $3.000 reembolsáveis. Semana 4, exigência do saldo total, $9.000. Você tem a cabine mais bonita. Semana 4, mesmo dia, pressão no grupo da família, prazo até meia-noite. Anexei capturas de tela de tudo. Cada mensagem, cada confirmação de pagamento, cada mentira cuidadosamente construída. Quanto mais eu organizava, mais claro ficava. Não era confusão. Não era má comunicação. Era estratégia. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu pai. Cheryl, está tudo bem? Não vi sua reação no chat. O emoji sorridente me revirou o estômago.
Não respondi. Em vez disso, liguei para meu banco. Depois de passar por 3 camadas de menus automáticos, uma mulher finalmente atendeu. Obrigada por ligar. Como posso ajudá-la hoje? Preciso contestar 2 transações do Vemo, disse. Cobranças fraudulentas. Houve uma pausa. Pode explicar por que acredita que são fraudulentas? Respirei fundo e expliquei tudo, devagar, claramente, sem emoção. As promessas, a pressão, as mentiras sobre os tipos de cabine, a descoberta de que as cabines já tinham sido pagas integralmente. Ela ouviu, fez perguntas, tomou notas. Podemos iniciar um estorno, disse finalmente. Os fundos seriam provisoriamente creditados de volta na minha conta em 3 a 5 dias úteis. E o destinatário? Perguntei. Eles serão notificados. Podem contestar a disputa. Pensei na voz do meu pai. Vai ser você a arruinar tudo? Sim, disse. Por favor, prossiga. Houve uma hesitação do outro lado. Isso pode afetar seu relacionamento com o destinatário. Quase ri. Já afetou, disse eu. Tenho certeza. Ok, respondeu ela. A disputa foi registrada. Quando desliguei, senti algo inesperado me invadir. Calma. Não alívio, não vitória, apenas calma. Porque, pela primeira vez, eu não havia engolido a mentira para manter a paz. O e-mail de confirmação chegou 43 minutos depois. Assunto: disputa registrada, transações Vemo. Corpo: sua disputa foi enviada. Os fundos serão devolvidos em 3 a 5 dias úteis. Li 3 vezes. Então meu telefone tocou. Pai. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes. No quarto toque, atendi. O que diabos você fez? Exigiu ele, a voz completamente sem calor. Registrei uma disputa, disse eu, com voz calma. Reverti os pagamentos. Silêncio. Você está fora da cabeça? Não, respondi. Na verdade, estou pensando claramente pela primeira vez em semanas. Você tem ideia do que acabou de fazer? Ele estalou. A companhia de cruzeiros vai cancelar tudo. Todas as 8 cabines. Eu sei. Você sabe, a voz dele subiu. Cheryl, isso não é só sobre você. Há outras 15 pessoas nessa viagem. Seus irmãos, seus primos. Você acabou com todos eles. Não, disse eu. Você que fez isso. Eu apenas parei de pagar. Isso é ridículo, retrucou ele. Eu te disse. Estamos dividindo tudo de forma justa. Liguei para a companhia de cruzeiros. Eu disse. Houve outra pausa, mais longa desta vez. Eles me disseram que a reserva foi paga integralmente ontem à noite. 48 mil dólares. Um cartão de crédito. O seu. Quase pude ouvi-lo recalibrando. Eles também disseram que apenas 2 cabines têm varanda, continuei. Ambas suítes master, ambas em seu nome. Cheryl, você me disse que eu estava pagando 12 mil dólares por uma cabine com varanda e vista para o mar. Disse, com voz firme, mas cortante. Você disse a Raquel e Tyler que eles pagariam menos porque têm filhos, mas estamos todos em cabines internas, exceto você. O silêncio se estendeu entre nós. Quanto você arrecadou, pai? Perguntei. Ele exalou pesado. Posso explicar. Você ficou com a diferença? Pressionei. Ou apenas usou nosso dinheiro para se beneficiar? Eu não roubei nada, estalou ele. Esse dinheiro foi para o cruzeiro. Alguma parte foi, disse eu. Não toda, e você sabe disso. O tom dele agora mudou, mais suave, implorando. Cheryl, por favor. Sua mãe está tão animada. Ela estava planejando roupas, excursões. É nosso 40º aniversário. Então você deveria ter pago sozinho, respondi. Ou sido honesto sobre o custo desde o início. Não podíamos arcar com isso, admitiu ele baixinho. E em vez disso, você mentiu, disse eu. Nos manipulou para pagar sem saber pelo que estávamos realmente pagando. Por favor, ele disse, ligue para o banco.
Reverta a disputa. Eu vou consertar. Como? Perguntei. Vou te devolver a diferença. A diferença entre o que? Retruquei. Quanto eu deveria ter pago, pai? Silêncio. Exatamente, disse eu. Você nem sabe. Apenas inventou números baseado em quem achava que podia pagar o quê? Isso não é justo. Não, murmurou ele. Não, repeti. É exploração. Não use essas palavras, ele estalou. Eu sou seu pai, e você me roubou $12.000, respondi. Eu não roubei, disse. Ansei de discutir, interrompi, a disputa continua a menos que você conte a verdade para todos. Eu não posso fazer isso. Então a disputa continua. Desliguei. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina. Nunca havia falado com ele daquele jeito antes. Nunca havia mantido minha posição. 10 minutos depois, o grupo da família explodiu em mensagens. Pai, Cheryl abriu uma disputa no banco. Toda a reserva do cruzeiro está em risco. Tentando resolver isso. Mensagens inundaram a tela. Raquel, o que aconteceu? Tyler, o que está rolando? Tia linda, Cheryl, querida, está tudo bem? O telefone começou a tocar. Primeiro Raquel, depois Tyler, depois a mamãe. Ignorei todos. Finalmente, minha mãe enviou mensagem. Cheryl, por favor, me liga. Seu pai está muito chateado. Podemos resolver isso. Eu digitei, apaguei, digitei de novo. Pergunte ao pai quanto cada um realmente pagou. Depois pergunte quanto o cruzeiro realmente custa. Depois pergunte por que ele mentiu dizendo que tudo seria dividido de forma justa. Apertei enviar. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, reapareceram. E então silêncio. Inclinei-me na cadeira, o cansaço finalmente me alcançando. Não se tratava mais apenas do meu dinheiro. Era sobre a verdade. E uma vez que ela sai, não há como voltar atrás. O silêncio não durou. Nunca dura. 5 minutos depois de enviar a mensagem à mamãe, o telefone tocou novamente. Era Raquel, desta vez deixei tocar até parar. Depois Tyler recusou a chamada. E então mamãe novamente. Fitei seu nome na tela até que o celular parasse de vibrar. 1 minuto depois, o grupo da família explodiu como se alguém tivesse chutado um ninho de vespas. Raquel. Cheryl. Por que você fez isso? Tyler. Papai diz que o cruzeiro pode ser cancelado. Tia linda, querida, não entendo o que está acontecendo. Tio Bob, isso parece extremo. A palavra extremo sempre surgia quando alguém finalmente parava de seguir a brincadeira. Não respondi imediatamente. Não consegui. Meu peito estava apertado, como se cada mensagem acrescentasse mais um tijolo de pressão. Eles não perguntavam o que tinha acontecido. Perguntavam por que eu causei o problema. Mamãe ligou novamente. Desta vez eu atendi. Cheryl, disse ela imediatamente, com a voz trêmula, não entendo por que você está fazendo isso. Seu pai só queria nos dar algo bom. Mamãe, disse eu baixinho, você perguntou quanto o cruzeiro realmente custou? Não é isso, respondeu ela. O problema é que você colocou tudo em risco. Não, disse eu, o problema é que ele mentiu. Ela suspirou, o som pesado de decepção. Por que você está sendo tão difícil? Novamente aquela palavra. Porque eu paguei $12.000 por algo que custa $3.000, disse eu. Porque ele contou histórias diferentes para cada um de nós. Porque isso não é família ajudando família. Isso é manipulação. Ela não respondeu. Desligamos sem resolver nada, e eu senti a familiar dor de saber que ela havia escolhido o conforto dele em vez da minha verdade mais uma vez. Alguns minutos depois, Raquel ligou. Desta vez atendi. O que há de errado com você? Ela exigiu, sem rodeios. Você tem ideia de como as crianças estavam animadas? Raquel, disse eu calmamente, você sabia que papai me disse que eu estava pagando por uma cabine com varanda e vista para o oceano? Houve uma pausa. Então eu não estou, disse eu. Estou em uma cabine interna, igual à sua.
Outra pausa. Mais longa desta vez. O quê? Disse ela. As únicas cabines com varanda são as da mamãe e do papai. Continuei, ligue para a companhia de cruzeiro você mesma se não acredita em mim. Mas papai disse, eu a interrompi. Papai disse muitas coisas, disse ela. Quanto você pagou? 4.000, respondeu ela. Porque temos filhos. E sua cabine custa cerca de 2.400, eu disse. Tyler pagou 5.000 por algo que vale 3.600. Ela mudou a respiração. Mais devagar, mais pesado. Você está dizendo que ele mentiu para todos nós? Ela sussurrou. Estou dizendo que ele nos cobrou baseado no que achava que cada um podia pagar, respondi. E contou para cada um de nós uma versão diferente da verdade. O silêncio se estendeu entre nós. E agora? Ela perguntou finalmente. Vou recuperar o meu dinheiro, disse. E ou o papai paga pelo cruzeiro sozinho, ou ele será cancelado. E o resto de nós? Perguntou ela. Nós já pagamos. Então Abraham Disputas disse gentilmente. Recuperem seu dinheiro também. Eu não posso, disse ela imediatamente. Ele é nosso pai, e eu sou filha dele, respondi. E isso não o impediu. Ela não respondeu. Naquela noite, papai postou uma longa mensagem no grupo da família. Filhos, quero falar sobre o que está acontecendo. Sim, Cheryl abriu uma disputa. E sim, isso coloca o cruzeiro em risco. Eu só queria fazer algo especial para nossa família. Talvez eu tenha cometido erros na comunicação dos custos, mas minha intenção era boa. Por favor, tenham paciência enquanto trabalho com a companhia de cruzeiros para resolver isso. Era polido, cuidadoso. Nenhuma menção a mentiras. Nenhuma menção a pagamentos desiguais. Apenas erros e boas intenções. Tia linda, sabemos que seu coração estava no lugar certo, Robert. Tyler, sim, não se preocupe, papai. Resolveremos isso. Foi então que notei algo. O grupo mostrava 15 participantes em vez de 16. Raquel havia sumido. 20 minutos depois, ela me enviou uma mensagem privada. Raquel, eu liguei para a companhia de cruzeiro. Meu estômago se revirou. Eu e Raquel. Eles disseram que nossa cabine é interna padrão. Quanto disseram que custa? Raquel, cerca de $2.400. Fechei os olhos. Raquel, eu paguei $4.000. Eu sei. Raquel, Tyler pagou $5.000 por $3.600. Eu sei. Uma longa pausa. Raquel, Jesus, Cheryl. Sim. Raquel, o que você vai fazer? Já fiz. Eu saí. Raquel, eu quero sair também. Só me sinto mal. É o aniversário deles. É um aniversário que eles tentaram pagar com nosso dinheiro e mentiras. Outra pausa. Raquel, você tem razão. Eu só não sei como fazer isso. Eu também não sabia, até que fiz. Na manhã seguinte, acordei com 17 chamadas perdidas e 43 mensagens não lidas. A companhia de cruzeiros havia enviado uma notificação. Devido à reversão dos pagamentos, a reserva estava em revisão. O pagamento total deveria ser confirmado em 48 horas, ou a reserva seria cancelada. A família sabia exatamente quem culpar. Mensagens inundaram o grupo. Tio Bob, você está mantendo todos reféns. Tia linda, pense na sua mãe. Tyler, precisamos conversar pessoalmente, como adultos. Nenhuma mensagem perguntando ao pai por que ele havia mentido. No almoço, liguei o telefone e rolei pelas 72 novas mensagens. Finalmente, Raquel voltou ao grupo. Raquel, eu liguei para a companhia de cruzeiros. Eles confirmaram o que Cheryl disse. Nossas cabines não são como nos disseram. 3 minutos de silêncio. Tyler, o que você quer dizer? Raquel, eu paguei $4.000 por uma cabine que vale $2.400. Raquel, Tyler,
você pagou $5.000 por $3.600. Raquel, Cheryl pagou $12.000 por $3.000. Os pontos de digitação apareceram sob o nome do pai, desapareceram, reapareceram. Tia Linda, Robert, isso é verdade? Mamãe, todos pagaram de acordo com o que podiam. Esse foi o combinado. Meu maxilar se contraiu. Raquel, isso nunca foi explicado. Raquel, Cheryl foi informada que teria uma cabine com varanda. Ela não tem. Só você e papai têm. Tyler, espere. Sério, Raquel, liga você mesma para a companhia de cruzeiros. Silêncio. Então papai respondeu. Filhos, tomei decisões sobre a distribuição das cabines que achei melhores para todos. Deveria ter sido mais claro. Não foi um pedido de desculpas, foi uma tentativa de desviar. Papai, você pegou dinheiro a mais? Tyler perguntou. Nenhuma resposta. Tia Linda, Robert, eu enviei $9.000 para você. Em qual cabine estou? Outra pausa. Papai, interna, convés 3. Tia Linda, eu paguei $9.000 por uma cabine interna. Raquel, cabines internas custam $2.800 para 2 pessoas no site deles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, tio Bob digitou. Tio Bob, Linda, chamem o banco. Abrão uma disputa. Tia Linda, Bob, ele é meu irmão. Tio Bob, não me importa. Tyler, vou abrir a minha amanhã. Mãe, por favor, não faça isso. Podemos resolver? Tyler, não. Mãe, isso não é família. Isso é fraude. Ninguém discutiu essa palavra. Naquela noite, papai me ligou de novo. Eu atendi e coloquei no viva voz. Você destruiu esta família, disse ele. Então me mostre os recibos, respondi. Cada dólar. Silêncio. Se você não reverter a disputa, ele avisou, todos perdem os depósitos. Não, disse eu, se todos abrirem disputas, todos recebem seu dinheiro de volta. Todos, menos você. Você ingrato. Eu sou sua filha, disse eu, não seu caixa eletrônico. Desliguei e salvei a gravação. Na manhã seguinte, Raquel enviou mensagem. Raquel, abri a disputa. Raquel, Tyler também. Raquel, tia Linda e tio Bob abriram separadamente. Algumas horas depois. Raquel, a companhia de cruzeiros cancelou a reserva. Me recostei na cadeira, coração acelerado, não de culpa, mas com uma estranha e tranquila certeza. Nunca se tratou de arruinar uma viagem. Tratava-se de recusar continuar pagando por mentiras. Os reembolsos começaram a chegar 3 dias depois. Primeiro, o meu. Eu estava sentada na minha mesa de trabalho quando a notificação apareceu. $12.000 creditados de volta na sua conta. Fiquei olhando mais tempo do que esperava. Não porque não acreditasse, mas pelo que aquilo representava. Não era dinheiro. Era prova. Prova de que eu não tinha imaginado, que não tinha exagerado, que não tinha sido difícil, dramática ou ingrata. O dinheiro voltou porque o que aconteceu foi errado. Raquel enviou mensagem mais tarde à tarde. Raquel recebeu o meu de volta. Tudo. Depois Tyler, o banco confirmou a reversão. 5.000 voltando. Tia Linda e tio Bob seguiram os primos também. Cada pessoa da qual papai havia cobrado dinheiro, exceto ele mesmo, saiu inteira. Todos, menos ele. Porque com todas as disputas abertas, a companhia de cruzeiros reverteu os pagamentos vinculados ao Venmo, mas manteve a cobrança no cartão de crédito original. Cartão do papai, $48. Quando a reserva colapsou, o saldo não desapareceu. Ficou exatamente onde sempre esteve, com ele. Minha mãe deixou uma mensagem de voz naquela noite. Não ouvi até a manhã seguinte. Cheryl, disse ela, voz cansada e fraca, seu pai precisou fazer um empréstimo para cobrir a cobrança do cruzeiro. Ele está devastado. Nós dois estamos. Por favor, me ligue. Apaguei a mensagem, não porque não me importasse, mas porque,
pela primeira vez, não estava disposta a carregar culpa que não era minha. Uma semana se passou. Depois 2, depois 3. Silêncio completo dos meus pais. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem no grupo da família, nenhuma cobrança disfarçada de preocupação. No início, parecia estranho, como esperar o trovão depois do relâmpago. Eu me preparava para a próxima conta emocional chegar. Mas não chegou, e aos poucos o silêncio deixou de parecer vazio. Começou a parecer pacífico. Raquel, Tyler e eu mantivemos contato. Criamos um grupo menor. Sem pais, sem pressão, apenas memes, check-ins e, ocasionalmente, desabafos. Era como conhecer meus irmãos pela primeira vez sem o constante zumbido de obrigação ao fundo. 3 meses após o colapso do cruzeiro, recebi um e-mail da minha mãe. Assunto: ação de graças. Sem saudação, sem desculpas, apenas um anexo. Quase o deletei sem abrir, mas a curiosidade venceu. Era um folheto. Um centro de retiro de terapia familiar escondido na floresta, a 1 hora da cidade. Reconstruir a confiança. Restaurar relacionamentos. Reconectar a família. Abaixo, uma mensagem curta: seu pai e eu estamos participando de sessões aqui há 1 mês. Nosso terapeuta sugeriu que entrássemos em contato com vocês, Raquel e Tyler, para uma sessão familiar mediada. Sem pressão. Gostaríamos de tentar. Com amor, mamãe. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Parte de mim queria rir. Parte queria jogar o laptop pela sala. E uma parte, quieta e cautelosa, estava curiosa. Encaminhei para Raquel e Tyler. Raquel, o que acha? Tyler, parece uma armadilha. Eu? Ou talvez eles estejam realmente tentando. Raquel, você quer ir? Pensei cuidadosamente. Quero um mediador, digitei. E limites. Tyler, eu não vou pedir desculpas por nada. Eu, mesmo. 2 semanas depois, nos encontramos no centro de retiro. Era calmo de um jeito caro. Iluminação suave, chá de ervas, cadeiras em círculo, sem mesa no meio, sem barreiras. Mamãe e papai já estavam lá. Pareciam menores. Papai havia perdido peso. Os ombros curvados para frente, como se finalmente tivesse aceitado a gravidade. O cabelo da mamãe estava mais grisalho do que eu lembrava. Uma mulher na casa dos 50 se adiantou. Olá a todos, sou a doutora Winters, disse calorosamente. Obrigada por virem. Sentamos. Ninguém falou no início. Então, doutora Winters se virou para meus pais. Vocês pediram esta sessão, disse suavemente. Gostariam de começar? Papai pigarreou e olhou para as mãos. Eu devo um pedido de desculpas a todos vocês, disse. Não o sinto muito se vocês se sentiram magoados. Nem não quis dizer isso assim. Um pedido de desculpas verdadeiro. Ele olhou para Raquel, Tyler e para mim. Eu menti para vocês, continuou. Sobre o cruzeiro, sobre os custos, sobre o que vocês estavam pagando. E quando fui descoberto, tentei fazer Cheryl se sentir culpada por expor, em vez de assumir a responsabilidade. Meu peito se apertou. Eu queria um cruzeiro que não podia pagar, admitiu, com a voz falhando. E em vez de ser honesto sobre isso, usei a confiança de vocês para pagar. Cobrei dinheiro que não deveria. Manipulei vocês. Mamãe estendeu a mão para a dele. Eu permiti isso, disse baixinho. Eu o defendi quando deveria ter protegido vocês. Isso foi errado. A sala estava silenciosa, exceto pelo suave zumbido do purificador de ar. Doutora Winters nos olhou. Alguém gostaria de responder? Raquel falou primeiro. Agradeço o pedido de desculpas, disse cuidadosamente. Mas preciso saber que vocês realmente entendem por que isso foi errado, e não apenas que foram pegos. Papai assentiu. Eu entendo. Eu estava envergonhado. Envergonhado de que meus filhos eram mais estáveis financeiramente do que eu. Em vez de admitir isso, eu menti. Tyler se inclinou para a frente. E o dinheiro? Perguntou. O extra que vocês cobraram.
Papai exalou devagar. Eu não o guardei e disse. Usei para upgrades, a suíte master, pacotes de bebidas, extras que planejei como surpresa para todos. Mas nunca contei porque sabia que vocês viriam quanto eu havia gastado demais. E onde está esse dinheiro agora? Perguntou Tyler. Foi embora, disse papai. Fiz um empréstimo pessoal para cobrir a reserva cancelada. $48.000, 12% de juros, 5 anos para pagar. O lampejo de satisfação que senti me irritou. Então doutora Winter se voltou para mim. Cheryl, disse ela, como você está se sentindo? Respirei fundo. Ainda estou com raiva, disse honestamente. Não pelo dinheiro. Recuperei isso. Mas pela mentira, pela manipulação, pelo jeito que me fizeram sentir que eu era o problema por estabelecer limites. Papai assentiu. Você não era. Eu era. Preciso de transparência daqui para frente, continuei. Sem decisões financeiras surpresa, sem prazos emocionais, e se eu me sentir manipulada novamente, acabou. Justo, disse papai imediatamente. Raquel e Tyler concordaram. Mesmas condições, mesmos limites. Não nos abraçamos depois, não fizemos planos para feriados, não fingimos que tudo estava resolvido, mas conversamos, e isso já era alguma coisa. 6 meses depois, papai me enviou uma mensagem: filha, paguei mais uma parte do empréstimo. Achei que você queria saber que estou cumprindo. Fiquei olhando para a mensagem. Eu? Bom. Continue assim. Uma segunda mensagem chegou: sua mãe e eu estamos planejando um jantar pequeno no próximo mês. Só nós e vocês, sem surpresas, sem pedidos financeiros. Topa? Primeiro, conferi com Raquel e Tyler. Eles estavam cautelosos, mas abertos. Eu topo. Mas vou levar minha própria comida, só por precaução. Ha ha ha. Justo. Respondeu papai. Depois de uma pausa, veio outra mensagem. Te amo. Fiquei olhando para as palavras. Te amo sempre soou condicional antes, transacional. Desta vez, parecia hesitante, frágil, verdadeiro. Eu também te amo. Respondi. Não porque tudo estava consertado. Não porque eu tinha esquecido, mas porque aprendi algo importante: você pode amar alguém e ainda manter limites. Você pode perdoar sem esquecer. Você pode ser família sem ser um capacho. E, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelos outros é dizer não. Especialmente quando isso custa caro.